Eu sou Rafael Procópio e venho nessa aula aqui para falar um pouquinho de como a matemática entra na biologia através da sequência Fibonacci, um assunto fascinante, incrível, que eu tenho certeza que você vai curtir muito e aprender muita coisa aqui nesse nosso aulão. Então, vem comigo! Ora, se eu colocar para vocês aqui a seguinte sequência, olha só, vou colocar aqui, ó, 2, 3, 5, 8, 13, depois 21, 34, 55, 89, 144, blá, blá, blá. Uma sequência infinita. Será que você consegue descobrir algum padrão nessa sequência? O que gera essa sequência aí? Bom, como você já deve desconfiar, essa sequência ela é chamada de sequência Fibonacci. Mas como ela é determinada? Como eu sei cada termo daquela sequência ali? Agora perceba, repara comigo, que sempre que eu somar dois termos na sequência, a soma desses termos vai ser igual ao sucessor, ao terceiro termo. Então, cada termo da sequência é igual à soma dos dois anteriores a ele. Da seguinte maneira, olha só, se eu pegar esse 1 com esse 1 aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 2, é igual a esse termo aqui. Da mesma forma, se eu pegar 1 mais 2, esses terminhos aqui, ó, se eu pegar 1 mais 2, isso dá igual a 3, que é esse daqui. Então, repara, cada termo é a soma dos seus dois antecessores. O 5, ele vai ser a mesma coisa que 2 mais 3, ó. 2 mais 3 é igual a 5. A mesma coisa acontece com 8. O 8 vai ser 3 mais 5, olha aí. 3 mais 5 dá igual a 8. E assim sucessivamente. Dessa forma eu vou determinando cada termo da sequência Fibonacci. E aí essa sequência tem uma peculiaridade muito interessante. Quando você calcula a razão entre um termo da sequência e o seu antecessor, quanto mais longe você vai nessa sequência, mais essa razão converge para um número específico, que é determinado, que é denominado de φ. Da seguinte maneira, olha só que interessante. Então vamos pegar as seguintes razões, ó. Pegar primeiro, começar lá do iniciozinho, 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a quanto? É igual a 1. Muito fácil, muito simples. Depois eu vou pegar o 2 e o 1, né? Então 2 sobre 1, isso vai ser igual a 2, beleza? Indo mais para longe da sequência, 3 sobre 2. Então, 3 dividido por 2, isso dá igual a 1,5. Depois eu vou pegar o 5 e o 3. Quando eu fizer 5 sobre 3, quanto vai dar isso daqui? 5 dividido por 3 dá 1,666, etc. Dá uma dízima periódica. Depois disso, indo mais longe um pouquinho, vou pegar o 8 sobre 5. 8 dividido por 5 dá exatamente 1,6. Indo mais longe, 13 sobre 8, aí já fica um pouquinho difícil de fazer de cabeça, vou pedir auxílio à calculadora. Então aqui é o seguinte, ó, 13 dividido por 8. 13 dividido por 8, 1,625. 1,625. E assim por diante, ó, se eu fizer 21 dividido por 13, quanto dá isso daqui? Vamos ver. 21 dividido por 13, 1,615 aproximadamente. Então, 1,615 aproximadamente. Isso aqui também dá um númerozinho ali infinito. Repara que cada vez mais esses números aqui, ó, o resultado da razão vai convergindo para um número φ. E φ, se vocês pesquisarem aí na internet, colocar razão áurea, número de ouro, φ, você vai perceber que esse número é igual a 1,61803, blá, blá, blá. Ele é um número irracional. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a parte decimal dele, logo após a vírgula, tem uma sequência infinita de números que jamais se repete. É isso aí. Então, aquele número ali é um número irracional. Mas olha só, esse número φ aqui, você repara que ele é gerado através da sequência Fibonacci. Muito interessante.
E Procópio, beleza, mas onde aparece essa sequência Fibonacci? O que isso tem a ver aí com biologia? Repara só, se eu pegar o zangão ele é o macho da abelha. E aí é o seguinte, quando eu for analisar a árvore genealógica do zangão, eu vou perceber que tem muita sequência Fibonacci envolvida. O zangão ele é determinado, ele é gerado da seguinte forma, ele só tem mãe, ele não tem pai. Porque quando a abelha rainha coloca os ovos, se o macho for lá e fecundar o ovo, nasce uma abelha fêmea. Se ele não fecundar, nasce um macho, que é o zangão. Portanto, o zangão ele só tem mãe, ele não tem pai. Então, começando a colocar aqui a árvore genealógica do zangão, o zangão ele é macho, então vou colocar o símbolo do masculino aqui. Depois disso, o que acontece? Depois disso vem uma fêmea, né? Porque o zangão ele só tem mãe, como eu disse. Então, vou colocar o símbolo do feminino aqui assim, ó. Zangão ele tem uma mãe. Ora, depois disso, essa fêmea aqui, ela vai ter pai e mãe, beleza? Então, vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar o pai aqui e vou colocar a mãe aqui assim. Repara só, prosseguindo nessa cadeia aqui de árvore genealógica, deixa eu botar aqui de preto para não confundir, essa mãe aqui, ó, essa aqui é uma fêmea, né? Ela vai ter então mãe e pai, beleza? Deixa eu botar aqui, ó, tudo de preto, que é para poder facilitar aí a visualização. Então aqui é o seguinte, essa fêmea ela vai ter mãe e vai ter pai, certo? Enquanto que aquele macho ele só vai ter mãe, beleza? Então aqui nós temos mais alguns elementos da árvore genealógica do zangão. Prosseguindo, vamos botar mais uma geraçãozinha aqui. Essa fêmea vai ter pai e mãe, aqui ele só vai ter mãe, aqui ele vai ter mãe e pai. Então vamos colocar aqui esses elementos. Quer ir mais uma? Vamos mais uma geraçãozinha aqui para frente, ó. Vamos contabilizar esses indivíduos. Repara só comigo que coisa interessante, ó. Na primeira geração aqui do zangão, nós temos um indivíduo, que é o próprio zangão. Na segunda geração, tem um indivíduo ainda, que é a mãe do zangão. Prosseguindo, agora perceba, nessa geração aqui, na terceira geração, que é o terceiro elemento da sequência, nós vamos ter dois indivíduos. Depois disso, repara só, 1, 2, 3. Depois, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, na outra geração, na última que eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repara comigo se isso aqui não é a própria sequência Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Na próxima geração, eu não precisaria nem desenhar, eu saberia que teria 13 indivíduos, depois 21, depois 34, ou seja, o zangão, ele sabe de alguma maneira inconsciente, logicamente, ele sabe a sequência Fibonacci, e isso é fascinante, isso é incrível. Uma outra aparição da sequência Fibonacci vem no retângulo de ouro, que eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Considere um retângulo construído da seguinte forma. Primeiramente, eu vou desenhar um quadradinho aqui assim, ó. Um único quadradinho. Depois, anexado a esse quadradinho aqui, eu vou desenhar um outro. Como ele vai ter uma unidadezinha também, vou colocar da mesma cor. Aqui assim, beleza? Depois disso, eu vou seguir nesse padrão. Olha só, aqui anexado a esses dois quadradinhos, eu vou fazer mais um quadrado, ó. Sempre colocando novos quadrados e se somando ao lado dos outros que já estavam ali. Beleza? Então, coloquei mais esse quadradinho aqui. Depois disso, sempre seguindo aqui no sentido anti-horário, eu vou ter o seguinte, ó, o próximo vai ter lado 3, ó, o próximo quadrado, que é esse ladinho aqui, mais esse ladinho aqui, né? Então, esse quadrado aqui vai ter lado 3, aqui assim, ó. Olha que legal. Beleza? E depois, Procópio? Ora, depois eu vou fazer mais um quadrado, ó, tendo lado 3, mais 2, ou seja, lado 5. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse quadrado aqui, então, tem lado 5. Depois disso,
Vou fazer mais um quadrado agora com o lado quanto? Ó, com o lado 8, beleza? Então aqui, ó, eu vou ter um quadrado de lado 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui esse quadrado vai ter lado 8. Dessa forma aqui. E para finalizar, eu vou ter aqui mais um quadrado. Esse quadrado, então, tendo lado igual a 13. Olha aí. Então, vamos botar aqui assim, ó, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quadradinho de lado 13, olha aí. Vou terminar por aqui, até porque não temos mais espaço para prosseguirmos com isso, mas eu poderia prosseguir com isso indefinidamente até o infinito. Claro que eu não teria tempo de vida, meus filhos, meus netos e bisnetos continuariam a desenhar e a gente jamais terminaria essa sequência, beleza? Mas olha só que coisa interessante. Aqui eu tenho um quadradinho de lado 1, aqui ó, 1 também, aqui o quadrado tem lado 2, aqui tem lado 3, aqui tem lado 5, 8, 13, etc. Repara se não é sequência Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. É ou não é? Muito maneiro. E repara só uma coisa aqui comigo, ó. Se eu disser que esse lado todo aqui, ó, vale A, esse lado todo aqui vale A, e se eu disser que esse lado aqui, ó, vale B, daqui até aqui assim, ó, beleza? A medida desse lado aqui vai ser A mais B, ó, concorda comigo? A mais B. Caraca, Procópio, não compreendi isso não. Repara só comigo uma coisa aqui, ó. Eu estou dizendo que esse lado aqui todo vale A. Ele vale quanto então? Aqui tem 8 mais 5 que dá 13. Concorda comigo? E aqui? Aqui eu tenho 5 mais 3 que dá 8. Desse lado aqui, daqui até aqui assim, repara que eu vou ter 8 mais 13 que dá igual a 21. Então repara se eu não tenho exatamente o A mais o B. O A vale 13, o B vale 8. 13 mais 8 dá 21. Então aqui eu tenho exatamente A mais B. Beleza? Então dessa forma eu posso escrever aqui tranquilamente. E se eu prosseguisse com essa construção de novos quadrados até o infinito, eu teria então um negócio que a gente chama de retângulo de ouro. O retângulo de ouro, ele também é muito legal porque ele é cheio de matemática. Esses lados aqui, eles são todos proporcionais. Da seguinte forma, olha só, eu vou dizer que o lado maior desse retângulozão aqui, ó, tem esse retângulozão grande, né, que é todo por fora aqui, o lado maior dele é proporcional ao lado maior desse outro retângulo aqui que eu vou destacar de preto, ó, que é esse outro retângulo aqui. Vamos lá. Esses retângulos, eles são proporcionais. Beleza? Então aqui eu vou dizer o seguinte, que esse lado A mais B está para o lado maior desse outro retângulo aqui que eu destaquei de preto, que é exatamente esse lado A, né? Da mesma forma que os lados menores estão entre si também. Então, o lado menor desse retângulozão grande é o A, é o Azinho ali. E o lado menor desse outro retângulo aqui, ó, repara que é o B, concorda comigo? Então, aqui é o B, ó. Eu consegui montar, então, essa proporção. A mais B está para o A, da mesma forma que o A está para o B. Isso daqui é muito legal porque vai me gerar uma equação quadrática. E eu vou conseguir deduzir aquele número de ouro, 1,6180, através da fórmula de Bhaskara. Fique ligado aí só. Só que antes de partir para a fórmula de Bhaskara, eu quero mostrar para vocês aqui um negócio muito legal, que é a espiral que esse retângulo de ouro gera. Olha só, se eu começar daqui e for desenhando a espiral, 1/4 de circunferência para cada um desses quadradinhos aqui, ó. Claro que eu estou desenhando à mão, não vai ficar exatamente perfeito, mas dá para o gasto aqui, ó. Estou fazendo à mão, tá? Então vai ficar aqui assim mais ou menos. Essa espiral, ela é muito legal. Dá para o gasto mais ou menos. Essa espiral, ela se aproxima, por exemplo, a espiral, opa, aqui, ó, do Nautilus, que é esse animal aquático aqui, não chega a ser exatamente igual, mas se aproxima bastante, assim também como se aproxima da espiral de uma galáxia. Isso é muito bacana, olha aqui, ó.
Deixa eu mostrar para vocês o Nautilus e a galáxia. Então se aproxima bastante, também se aproxima de muitas proporções do nosso corpo. Essa proporção que a gente vai calcular agora aqui, ó. Beleza? Essa proporção aqui, ó, A mais B está para o A, assim como A está para o B, eu vou reescrevê-la aqui embaixo e a gente vai calcular usando a fórmula de Bhaskara. Olha só, então vamos botar aqui assim, ó. A mais B está para o A da mesma forma que o A está para o B. E aí você repara uma coisa comigo, ó, posso muito bem multiplicar cruzado aqui, sem problema algum, é ou não é? Então aqui vai ficar assim, ó, A mais B vezes B, né? Então vou botar aqui assim, A mais B vezes o B igual a A ao quadrado, A vezes A que dá A ao quadrado, né? Aqui aplicando a distributiva, eu vou ter AB mais B ao quadrado igual ao A ao quadrado. E repara só uma coisa aqui comigo, ó, pegando todos esses termos aqui e jogando lá para o outro lado da igualdade, eles trocam a operação, ficam negativos. Então eu vou ter ali o seguinte, eu vou ter o A ao quadrado menos o AB menos o B ao quadrado, tudo isso igual a zero. Não ficou nada ali do outro lado, deu igual a zero. Agora, perceba, o que eu quero calcular é o valor da proporção. A proporção que eu quero é o A dividido pelo B. Logo, o que eu vou fazer agora aqui, ó, vai ser dividir todo mundo por B ao quadrado. Então, vou dividir aqui por B ao quadrado, eu vou dividir aqui por B ao quadrado e vou dividir aqui por B ao quadrado também. Logicamente, quando eu divido um lado da igualdade, eu divido também o outro para não alterar o resultado. Só que zero dividido por qualquer coisa dá igual a zero, beleza? Repara uma coisa aqui comigo, ó, que eu já tenho o A sobre o B e ambos estão elevados ao quadrado. Eu posso muito bem escrever assim, ó, A sobre B ao quadrado. Menos, repara aqui comigo, eu posso simplificar esse B com um dos B's daqui de baixo, e aí eu vou ter menos A sobre B, né? Então vou colocar aqui assim, ó, menos A sobre B, menos, deixa eu botar aqui assim, menos, repara só agora aqui, B ao quadrado dividido por B ao quadrado, como eu sei que é um número diferente de zero, o B não pode ser zero, porque estou trabalhando ali com uma medida geométrica, isso vai dar igual a 1. Então deu menos 1 aqui. Tudo isso igual a zero, né? Ora, se eu chamar agora aqui o A sobre B de φ, eu vou ter uma incógnita que é o φ. Então aqui vai ficar da seguinte maneira, vai ficar φ ao quadrado menos φ menos 1 igual a zero. Deu uma equação quadrática que eu posso calcular usando a fórmula de Bhaskara. Olha que maneiro. Então, se você fala assim, mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada, você vai usar agora aqui com a gente no Ciência em Ação. Então, vai ficar da seguinte forma. Prosseguindo com a conta. Lá em cima, aqui, ó, pimba. Vou prosseguir com a conta aqui em cima. Eu vou identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C aqui, né? Então, olha só, o Azinho, que é o termo que acompanha o φ ao quadrado, é 1. O B vai ser menos 1. Concorda comigo? E o C? O C vai ser igual a menos 1 aqui também. Posso calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC, que é o discriminante da equação quadrática, e ele vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 1. Repara aqui comigo, aqui vai dar 1 positivo e aqui vai dar 4 positivo. Então aqui vai ficar 1 mais 4. E 1 mais 4 dá 5. O delta, ele deu igual a 5. Delta deu positivo. Agora eu posso calcular finalmente o valor do φ. O valor do φ vai ser igual aqui, ó, a menos o B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2A. Beleza? Já sei aqueles valores todos ali, então posso dizer que o φ ele vai ser igual a menos o B, ó, menos 1. Então vai dar 1 positivo. É o menos daqui com menos daqui, né? Fica 1 positivo, mais ou menos a raiz de 5, que é o valor do delta. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Beleza? Aí eu vou ter dois valores ali para o φ. O primeiro valor, que eu vou chamar de filhinha, quando eu pegar a raiz positiva do 5, e o segundo quando eu pegar o negativo. Então aqui vai ser o primeiro, 1 mais a raiz de 5 sobre 2. E o segundo,
que eu vou chamar de φ duas linhas, vai ser igual a 1 menos a raiz de 5, tudo isso dividido por 2. Repara uma coisa comigo, eu estou trabalhando com figuras geométricas, então não posso ter um φ negativo, beleza? E esse valor aqui, ó, esse valor aqui, ele é negativo, porque o raiz de 5, ele é um número maior que 1, então aqui eu vou ter menos um número que é maior que 1, e aqui vai dar negativo, então no numerador, logo eu vou ter um número negativo, eu excluo essa raiz, não vou trabalhar com ela. E vamos ver quanto vai dar isso daqui agora então, ó, 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Deixa eu fazer as contas aqui na calculadora novamente para vocês, ó. Então vamos lá, a raiz quadrada de 5, 5 raiz quadrada, somado com 1, igual, e dividido por 2. Olha que sensacional, 1,61803 blá blá blá. Lembra desse número? Esse número é exatamente um número de ouro, então o φ, eu posso dizer que ele é exatamente 1,61803 blá blá blá, vou colocar reticências aqui, porque ele é um número irracional, tranquilo? Então, repara como nós calculamos aqui o φ, o número de ouro, através da fórmula de Bhaskara. Sensacional! Mas beleza, Procópio, e daí? O que isso tem a ver com a biologia? Ora, se eu pegar 360 graus, que é uma volta completa, concorda comigo? Se eu pegar 360 graus e dividir por aquele número, 1,61803, blá, 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 quanto que dá isso daqui? Vamos ver. Vamos lá. Vou pegar 360 dividido por 1,61803, vou terminar ali no 3, eu vou aproximar. Repara que isso deu 222,5 aproximadamente. Então deu 222,5 graus aproximadamente. Ora, eu posso pegar aqui o replemento desse ângulo, o que falta para completar 360? Portanto, o replemento desse ângulo, que é o que falta para completar 360 graus, vai ser 137,5 graus. E por que isso daqui é importante, esse ângulo aqui? Bom, como você vai perceber na natureza, esse ângulo é chamado de ângulo de ouro. E ele é presente, por exemplo, no girassol. A disposição das sementes de um girassol ocorre de acordo com o ângulo de ouro, como a gente vai ver aqui, ó. Olha só que legal, as sementes são exatamente dispostas de acordo com esse ângulo de ouro e formam espirais incríveis que tem a ver lá com aquela espiral que eu acabei de mostrar para vocês no retângulo de ouro. E aí, olha só, uma coisa impressionante em relação a esse ângulo de ouro é o seguinte, olha só que legal. Se eu pegar uma rotação de 0,5, isso vai formar basicamente uma linha reta. Isso em relação ao 360 graus, né, que seria uma volta completa, né? Então aqui daria 180 graus, você percebe que é uma linha contínua ali, 180 graus, ângulo raso. Agora se eu pegar aqui e colocar 0,25, por exemplo, e apertar aqui no Go, olha o que acontece. Ele pegou 360 graus, dividiu por 4, que dá 0,25, né? 1/4 é a mesma coisa que 0,25, e formaram essas duas linhas perpendiculares aqui. O que acontece se eu dividir exatamente no número de ouro? Então, olha só, eu vou botar aqui, ó, 1,61, opa, errei ali, 803 e vou apertar o Go. Olha o que acontece e a disposição vai ficar exatamente igual às sementes do girassol. Olha aí. Maneiríssimo, incrível, sensacional. E essa disposição faz com que as sementes ou até o crescimento das folhas, dos ramos de uma árvore, faz com que receba mais sol e que não fiquem sobrepostas exatamente uma folha em cima da outra. É muito bonito, como vocês vão ver aqui, ó. Ó, essa espiral, ela faz com que cada folha não se sobreponha à outra, exatamente por estar rotacionada ali uma fração de um número irracional. É muito maneiro exatamente por esse número irracional ser a razão áurea, o número de ouro. Então, é sensacional. Eu espero que você tenha curtido esse nosso vídeo
E como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo e vamos juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau.